A situação na Europa está muito próximo de um ponto de ruptura, aonde não haverá mais volta, e o chefe da OTAN alerta que a aliança está preparada para uma guerra contra a Rússia e diz que é errado pensarmos que estamos vivendo em um tempo de paz. E a Suécia, um país que historicamente tem se mantido neutro em conflitos europeus, já está muito próximo de aderir à OTAN e avisou a todos os seus cidadãos para se prepararem para uma guerra contra a Rússia. A Europa voltou a ser um barril de pólvora. Quer entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica europeia e do mundo? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Antes de irmos aí para as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, para você entender tudo o que está acontecendo na Europa, esse barril de pólvora, deixa eu pedir para você dar aquela força, aquela moral, você já sabe. Esse aqui será mais um vídeo de alcance reduzido e monetização cortada no YouTube. Desde o dia 1º de janeiro de 2024, parece que o YouTube mudou aí as suas diretrizes, a sua forma de agir, e todos os canais que falam de temas sensíveis, polêmicos ou de conflitos, assim como o Atualiza aí, estão tendo seu alcance cortado. Para que o canal resista, infelizmente a única maneira é contando com a sua ajuda. Tem duas formas básicas de você ajudar. A primeira é dando um like, compartilhando, fazendo um comentário e, claro, se inscrevendo no canal para que a gente possa bater a nossa meta de 100 mil inscritos o mais rápido possível. O segundo, é claro, é se tornando um membro. Clica aqui embaixo em Seja Membro, R$ 7,99 por mês. Você vai ter aí uma série de vantagens, vai se tornar um membro aluno nota 10 e, claro, mande aí o seu valeu, que para quem não sabe é aquele like bombadão com upgrade, no qual você pode mandar aí um valor de 2 até 500 reais, dando uma força, fortalecendo o canal e permitindo que simplesmente esse trabalho continue, já que o YouTube parece que não quer mais esse tipo de vídeo aqui na plataforma. Mas nós vamos resistir só com a sua ajuda. Então vai lá, dá essa força, dá essa moral para que o canal possa continuar sobrevivendo. Isso não é só o meu canal não, tá? Todos os canais que falam de assuntos sensíveis como esse. Tamo junto? Obrigado de coração, desculpa esse recado um tanto quanto alongado. Vamos aí para as matérias que eu separei para você no dia de hoje. Simplesmente a Europa, um barril de pólvora cada vez mais próximo da Terceira Guerra Mundial. Parece que a OTAN, a maior aliança militar da história da humanidade, está assim a um passo de um conflito contra a Rússia. E eu já disse no vídeo de hoje, já passei aqui as minhas impressões com relação a isso. É óbvio que a Rússia não tem a menor chance de uma guerra direta e de maneira tradicional contra a OTAN. A OTAN é muito mais poderosa. A Rússia provou na Ucrânia que sequer tem condição de invadir um país que é vizinho e um país que tem uma força armada muito reduzida e muito precária, que está sendo de fato armado por outros países. Mas veja, a Ucrânia não tem acesso a todas as armas ultramodernas da OTAN. Tem acesso a uma pequena quantidade de armas. Mas se liga aí na reportagem que você vai entender tudo o que está acontecendo. Diz assim o UOL Notícias. Chefe da OTAN diz que a aliança se prepara para conflito com a Rússia. Veja, não é possivelmente, nós estamos nos preparando para uma possível invasão russa, porque é esse o medo da Europa. E se liga aqui, vamos fazer aqui uma analogia e comparar o momento atual com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você sabe aí que a Segunda Guerra Mundial ela é derivada de um conflito anterior, da Primeira Guerra Mundial, no qual as duas potências europeias, a França e a Inglaterra, usaram uma tal de política do apaziguamento. E essa política que evitava conflitos com a Alemanha foi tudo que o homem do bigodinho ridículo, que não pode falar o nome aqui, usou para poder crescer o seu exército, dominar alguns territórios. Começou primeiro com a Áustria, depois foi para os Sudetos, até que chegou em toda a Tchecoslováquia e depois ela se expandiu também para a Polônia, dando início aí de fato à Segunda Guerra Mundial. Esse erro que foi cometido historicamente lá na Segunda Guerra Mundial, parece que a Europa aprendeu e não vai mais ceder nem um palmo de terra para o Putin, porque sabe que o Putin é um ditador imperialista que se acha um czar, que quer reconstruir a grande Rússia, o Império Russo ou a União Soviética, como você quiser falar aí, né? O Império Russo antes da União Soviética, lá século XIX, início do século XX, e a União Soviética, o século XX, né? Quase que inteiro. Então, todo mundo já sabe disso. Então a OTAN, a política europeia, sabe que não pode negociar o território ucraniano com o Putin, porque ele não pararia aí. Basta a Europa demonstrar fraqueza que o Putin vai avançar. E o Putin tem condições para isso?
Tradicionalmente, não, mas ele tem as armas que impedem uma derrota num conflito. Você sabe que armas são essas, né? Sim, as armas nucleares, que eu sempre defendo. O Brasil, um país de dimensões continentais, precisa ter a sua arma nuclear como forma de dissuasão. Assim como todos os países que têm, simplesmente não são atacados, não são invadidos, porque tem as armas que impedem uma derrota em um conflito. Se ligue aí nas letrinhas pequenas para você entender exatamente o que disse aqui o almirante, chefe, um dos chefes da OTAN. Diz assim as letrinhas pequenas. O almirante holandês Rob Bauer, acho que é assim a pronúncia, presidente do Comitê Militar da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, disse que a aliança se prepara para um conflito com a Rússia. Abre aspas aí para tudo que ele diz, tá? Não estou dizendo que dará tudo errado amanhã. Ele está falando aqui do exercício militar com mais de 90 mil soldados que vai acontecer aliás, está acontecendo na fronteira com a Rússia. Mas temos que perceber que não é certo que estamos em paz, fecha aspas. Disse ele em entrevista coletiva, abre aspas de novo. É por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia e com grupos, tá aqui essa palavra, que não pode ser dita aqui no YouTube, então você dá uma lida aí, você já sabe. Então simplesmente a Europa não quer negociar com a Rússia, com Vladimir Putin, e a Europa está fazendo, na minha visão, o certo, o correto, está se preparando, porque o que não aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi exatamente isso. Só a Alemanha se preparou para o conflito. A Alemanha passou anos, os anos 30 ali, ó, se preparando para o conflito, pouquinho a pouquinho, melhorando as suas forças armadas. O homem do bigodinho ridículo sabia que a Inglaterra e a França eram mais poderosos e ele não podia comprar briga com essas duas potências durante muito tempo, mas a frouxidão dessas duas nações com a política do apaziguamento, e olha quem era contra isso, né? Justamente um Winston Churchill, que se tornou primeiro-ministro durante a guerra. Ele falava, parem de fazer isso, vocês não podem permitir que a Alemanha continue crescendo e dominando territórios. Parece que a Europa, de fato, aprendeu com isso e não vai deixar barato, já está se preparando e fazendo uma clara demonstração de poder para desincentivar o Putin a avançar mais do que ele já avançou na Ucrânia. Lembrando que neste momento, mesmo que exista uma contraofensiva, basicamente o conflito na Ucrânia está estacionado. Os avanços são muito pequenos, tanto para um lado quanto para o outro. Agora é o seguinte, se liga, a Suécia, país que historicamente é neutro, mais de século que a Suécia não participa efetivamente, diretamente de conflitos na Europa. A Europa que sempre foi um território de muitas guerras, uma vez que os países são muito pequenos. Simplesmente a Suécia, depois da invasão da Ucrânia, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a Suécia pediu para aderir, sabe a quem? A OTAN. A Suécia não fazia parte da OTAN e simplesmente agora foi aceito, porque o parlamento húngaro e turco já aceitaram, então agora todos os países membros da OTAN aceitaram a adesão da Suécia. A Suécia vai entrar na OTAN. Só que é o seguinte, a Suécia alertou aos seus cidadãos, se preparem, estejam preparados inclusive mentalmente, para um conflito contra a Rússia que parece iminente. Lembrando, a Suécia não faz fronteira com a Rússia, mas ela faz fronteira com a Finlândia. Finlândia que tem uma gigantesca fronteira com a Rússia. Finlândia que também não fazia parte da OTAN, mas já entrou depois do conflito na Ucrânia. Ou seja, a Europa inteira se unindo em torno da OTAN para poder se proteger da Rússia, uma vez que a OTAN é o maior poder militar da história da humanidade. Simplesmente a maior quantidade de ogivas nucleares, de armas modernas, muito mais do que a Rússia, porque ali é uma coalizão de algumas dezenas de países. Então a Suécia, que historicamente é neutra, também, na minha visão, fazendo certo, já deixando a população atenta a todos os movimentos que podem acontecer para se preparar para algo. Gente, é muito melhor você estar preparado para uma coisa ruim do que simplesmente você fingir que ela não está acontecendo e de repente ela te surpreender. Então a Suécia está fazendo certo. Agora imagine a Finlândia, hein, que tem uma fronteira gigantesca, tanto Finlândia quanto Polônia. É por isso que o exercício militar com mais de 90 mil soldados vai acontecer justamente na Polônia e vai durar meses e vai passar por outros países. Eles vão simular um ataque russo e como a Europa junta vai poder se proteger. Mas e aí? Será que o Putin vai dar uma resposta à altura? Até agora, olha só, tem 2 dias que essas notícias saíram e o Putin tá caladinho. Até agora não falou nada. Será que ele vai falar ou simplesmente vai agir? Bom, a ver, e eu vou estar aqui para trazer tudo para você
em primeira mão. Então, claro, se inscreve aqui no canal, clica aqui, vai aparecer a logo do canal, clica, lembra, o YouTube tá fazendo de tudo para esse tipo de conteúdo sair da plataforma. Então, para que o canal resista, eu preciso da sua inscrição. Ajuda, clica aqui, compartilha com geral, deixa comentário, deixa like e se torne um membro do canal. Só R$ 7,99, dá tranquilo para você, é baratinho e você vai ajudar assim demais, mas muito mesmo, o canal a resistir. Parece que um sistema de boicote aqui a assuntos polêmicos. Tamo junto? Obrigado de coração, não esquece de clicar aqui, se inscrever e vem pra cá, vem ser um inscrito do canal. Valeu, obrigado, volto aí amanhã com mais um vídeo do Atualizei. Fica com Deus, fui!